Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Sou o professor Francisco Medeiros, vim trazer para você um exercício meio complicado de leis de Newton. Basicamente, o que seriam as 3 leis de Newton? Por que os concursos não se contentam apenas em perguntar o que elas dizem, mas como compará-las? Esse é o grande desafio. Quando se fala, por exemplo, na primeira lei de Newton, que na verdade ela nasce no coração de Galileu Galilei, a ideia é o seguinte: um corpo em repouso tende a permanecer perpetuamente em repouso, ou estando em movimento, tende a permanecer perpetuamente em movimento. Você entendeu? Mais ou menos. O que acontece é o seguinte: um corpo em repouso, a velocidade é eternamente igual a zero. Imagina aí uma cadeira parada, perpetuamente parada, quando na verdade os caras queriam falar do Sol. A ideia era negar que o Sol girava em torno da Terra, e sim é que ele estaria naquele período parado, a ideia do heliocentrismo. Ele é um corpo inercial, o Sol, porque era entendido como um corpo parado. Quando se diz em velocidade constante, a ideia de pensar de movimento perpétuo, havia uma intenção de dizer que a Terra girava perpetuamente em torno do Sol. Naquele período seria considerada com velocidade constante e circular. Depois a gente começa a dizer que a Terra gira em movimento elíptico em torno do Sol, e aí a velocidade seria modificada. Então é o seguinte: o que eu diria como velocidade é eternamente igual a zero ou velocidade constante? Quem está parado não tem aceleração. Quem tem velocidade constante não tem aceleração. A primeira lei de Newton me faria pensar que se diz que a aceleração é igual a zero, e aí o movimento é uniforme, a velocidade é constante, ou a velocidade é nula. Movimento uniformemente variado surge na segunda lei de Newton. Força resultante Fr é igual a m massa vezes a, que é a aceleração. Então imaginei o seguinte: essa caneta está parada na minha mão. Se eu aplicar uma força, numa determinada direção, eu produzo uma aceleração. Repara aqui que a aceleração tem uma seta em cima porque é um vetor, e a Fr, força resultante, tem uma seta em cima porque é um vetor. Porque na direção e sentido que eu aplicar a força, com a mesma direção e sentido vai atuar a aceleração. A terceira lei de Newton, que eu gosto muito da expressão par ação e reação, é porque quando eu me movimento, eu aplico no chão uma força para trás e ele reage em sentido contrário, me jogando para frente, Ação e reação. O veículo está parado. O que o veículo faz? Ele joga a lama, ele joga o chão para trás, e o chão, que é o seu corpo B, é o seu par, reage jogando o carro para frente. Terceira lei de Newton: toda ação produz uma reação. A ação que o corpo A aplica no corpo B produz uma reação do corpo B no corpo A. E aí o que acontece? Já vi exercício, por exemplo, do garoto andando sobre o skate, de repente o skate agarrou e o menino tem o corpo jogado para frente. Sabe por quê? Por causa da primeira lei de Newton. Se o corpo está em movimento, nesse caso o skate, a velocidade do skate vale 8 metros por segundo. O menino está sobre o skate? Sim. Qual é a velocidade do menino? A mesma velocidade do skate. Se o skate agarrou, o menino tende a permanecer em movimento por inércia. O inerte é incapaz de mudar a sua condição de movimento. Segunda lei: força resultante é massa vezes aceleração. O cara aplicou a força para arrastar uma mesa, arrastar um objeto. Vai produzir uma aceleração. Segunda lei é a única lei que tem fórmula, cara, e justifica esses 3 desenhos que eu coloquei aqui, principalmente esse desenho que eu recebi no meu e-mail. A terceira lei: um par ação e reação. Já caiu no concurso um menino tentando se levantar pelo cadarço. Havia uma dificuldade, é claro. Por mais que um cara seja capaz de levantar uma pessoa com o mesmo peso que ele mesmo, não há a possibilidade de ele se levantar. Porque existe a necessidade de um par. Um corpo A precisa de um corpo B. Então quando esse cara faz barra, a barra é o corpo B que auxilia o movimento dele. É uma troca de ação e reação. Se eu der um soco aqui no quadro, quanto maior a força que eu for aplicar nele, maior vai ser a reação do quadro na minha mão. Esses 3 desenhos que eu coloquei aqui embaixo justificam as aplicações das 3 leis de Newton, que diz o seguinte, ó. Aqui você tem, por exemplo, o corpo A.
Esse cara utiliza uma corda, aqui você tem uma roldana fixa e aqui você tem uma roldana móvel. Coloquei aqui um bloquinho com massa igual a 10 kg. Sabe o que acontece aqui? 10 kg, ele tem a sustentação de 2 fios. O que os fios vão fazer? Dividir esse peso em 2. Então se aqui eu tenho 10 kg, 5 kg para esse fio, 5 kg para o outro fio. Esse trabalhador aqui, ele tem a facilidade de ter o peso dividido ao meio. Essa questão da roldana ou polia, nesse caso, se a gente colocar mais uma roldana móvel, uma segunda, aí eu vou dividir de novo por 2 e assim sucessivamente. Um caso um pouco mais complicado é esse aqui. Esse caso aqui é um pouco mais complicado. Desde 2000 ou até um pouquinho antes, alguns concursos começaram a colocar que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Antigamente era 9,81, as provas começaram a arredondar para 9,8 e muito mais recentemente tem sido igual a 10. O ERG-ENEM em alguns concursos costuma avisar, considere G igual a 10. Algumas provas até não apareceram que o valor de G era igual a 10. Quando a gente coloca que a gravidade vale 10, surgem alguns macetes que eu percebi, principalmente essa questão que o menino me mandou. Quando você tem, por exemplo, uma caracterização como essa aqui, repare que um bloco tem massa igual a 6 kg e o outro bloco tem massa igual a 4 kg. 6 mais 4, a soma das massas é igual a 10, que coincidentemente é o mesmo valor da gravidade. Sabe qual é o valor da aceleração, cara? Basta subtrair a massa do bloco maior menos a massa do bloco maior. Portanto, o valor da aceleração seria igual a 2 metros por segundo ao quadrado. No caso do tema que o menino me manda por e-mail, repare que 6 mais 4 é igual a 10, que é o mesmo valor da gravidade. Cara, existe atrito? Não! Não. Todas as vezes que a soma das massas for igual a 10, o valor da aceleração vai ser o próprio valor desse bloco aqui. Beleza? Então, por exemplo, se fosse 7 kg e 3 kg, a soma é 10? Exatamente. A aceleração seria igual a 7. Poxa, e se a soma desse 20? Por exemplo, 14 mais 6. Você divide por 2. Se a soma der 30, divide por 3. E se a soma der 5? Você multiplica por 2 e assim sucessivamente. Agora, como o e-mail foi um pouco detalhista, além de eu te explicar esse macete, eu vou isolar as forças passo a passo para justificar como a terceira lei de Newton participa desse exercício. Se liga, ó. Então o que acontece? Essa figura que ele me manda, ele pede a aceleração. Qual seria a aceleração dos blocos? Seria importante para você analisar em concurso que se a soma dos blocos é igual a 10, que é o que acontece na maioria das vezes, a aceleração é a própria massa desse bloco vertical. Mas por quê? E se eu fizer um concurso discursivo, eu tenho que demonstrar pro cara. Até aí tudo bem. Na verdade, quando você considera o bloco B, ele quer cair naturalmente por causa da sua força-peso. A força-peso é sempre m vezes g, que é massa vezes a gravidade. A massa vale 6 kg, a gravidade a gente diz que é 10, aproximadamente igual a 10 nos concursos. E aí 6 vezes 10, a força-peso tem valor igual a 60 newtons. Repare que o bloco aqui tem uma conexão e à medida que ele cai porque o bloco A ele não tem atrito nenhum com o chão e não vai ser capaz de inibir a queda desse bloco B. Como o bloco B cai puxando o fio acaba puxando o bloco A para a direita. Não podemos dizer que o bloco B puxa o bloco A porque eles não estão em contato. Então é muito importante que você pense assim: o bloco B puxa o fio e o fio puxa o bloco A. O que vai acontecer aqui? A gente vai dizer o seguinte: se fosse resultante é massa vezes a aceleração, repare que o peso de B atua para baixo por causa da gravidade e o T puxa para cima, são forças opostas e contrárias. A gente subtrai a força maior da força menor, peso de B menos T é a massa de B vezes a aceleração. O peso de B eu chamei de 60, a força T, que pode ser chamada de força tensora, força de tração ou força de tensão, é letra T, eu não sei o valor. A massa de B eu chamei de 6 vezes A, que é a aceleração. Eu estou com duas incógnitas, que seria o T e o A. Agora, quando você observa o bloco A, em compensação,
ele se movimenta especificamente para a direita por causa do fio que faz a conexão com o bloco B. E aí que tá, é indiferente para a gente admitir que existe a força-peso de A, porque vai existir uma força T. Na verdade não é T como alguns chamam não, é chamada de força N, que é a força normal. Enquanto eu estou em pé falando agora com você, eu estou aplicando força-peso para baixo e o chão reage com a força normal N para cima. Se você estiver assistindo esse vídeo agora sentado em casa, o seu peso atua para baixo na cadeira e a cadeira reage com a normal para cima. Essas forças se opõem e se igualam, porque o bloco só se movimenta para a direita por causa de ter a força tensora. Então se eu digo aqui que força resultante é massa vezes a aceleração, a força T é a única força que atua, a massa vale 4 e a aceleração eu não sei. Como a gente tinha parado aqui ao dizer que 60 menos T é 6 vezes A, eu repeti a equação, 60 menos T é igual a 6 vezes A, só que quem é T? T é igual a 4 vezes A, então observe que eu substituí o T pelo 4 vezes A. Menos 4A, se eu passar para o outro lado, vai ficar 4A mais 6A. E aí eu tenho 10A, é igual a 60. Cortei o zero aqui, ó, sabre de Jedi. O valor da aceleração acaba sendo igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Tá aí resolvido o exercício do e-mail que você mandou. Se esse vídeo te ajudou, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal, que vem mais vídeo por aí. Valeu, muito obrigado, tchau, tchau e valeu!